paz e bem para o teu coração, para a tua vida, para o teu espírito. Aonde moras? Uma ótima pergunta para os tempos que estamos vivendo, não é? Sim, por quê? Porque muitos não sabem e muitas vezes não traz dentro de si os seus endereços e as suas moradias, não é? Não quer dizer ou tem vergonha do lugar onde mora ou com quem vive. Às vezes vemos nas redes sociais certas postagens, né? Você moraria nesta casinha, lá isolado no meio do mato, não é? Você moraria ali? Aí pensamos naquela música, né? Moro onde moro eu, também moro, onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. Alguns dizem sim para isso, outros dizem não. Uns pelo conceito do lugar, não é? Ou por medo, não é? Ou até mesmo por causa da casa onde mora. Outros querem o isolamento, outros estão cansados. Outros querem fugir de tudo, não é? Sem saberem que se escondem dentro de si mesmos, mostrando dentro de si, não é? Decepções com a vida ou com coisas, não é? Rendendo, não é? E perdendo dentro de si mesmo suas identidades, rendendo raivas, iras. Outros não aceitam dividir a vida social, de partilhas, de diálogos, não é? De reciprocidade, de carinho, de amor, de interação social. Outros querem tirar da visão a revolução, o progresso social e econômico de todas as coisas, de famílias, não é? Por ranços, não é? Pessoais que trazem dentro de si mesmo. É hora de perguntar: moro onde moro? Também moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. Oh, parar, refletir, repensar esses conceitos. Aonde eu moro? Com quem eu moro? Quais são as minhas razões? O que eu quero? Para onde eu vou? Não é? Qual é o meu conceito de lugar? Aonde eu moro? Com quem eu moro? E como eu estou morando? Outros, por insatisfação pessoal, por não ter conseguido aquilo que quer, vai se enchendo de ira. Outro por decepções com pessoa, com coisas. Outros por um cansaço mental. É claro que existe aqueles que nasceram em lugares assim e vivem assim com um conceito, não é, de família espiritual, mas é uma grande minoria. Uns por preferências, outros por não ter a opção, não é? Que também de lá vêm os pensamentos. Ah, se eu pudesse, eu iria para as grandes metrópoles, para uma vida urbana, de conceito de vivência social. A questão mesmo de tudo isso não é o local onde mora, né? Sim, pois muitos podem até morar em grandes palacetes, com grandes confortos, não é? Mas serem pessoas vazias dentro de si mesmo, com várias espécies de vícios que degrada a sua vida, com as ganâncias, não é? Sem vida, na verdade, vida real, não é? Sim, sem vida social. Outros podem até morar em pequenos casebres, né? E conhecer dentro de si a paz, não é? Consigo e com os outros, um amor de reciprocidade e doação, o amor em si mesmo e um amor ao próximo. Jesus, veja, Jesus, quando passou próximo à porta de uma aldeia chamada Betsaida, ele passou perto daquele portal. Logo, aquele povo, vendo e sabendo o que ele estava passando, trouxeram para ele um cego. Mas trouxeram um cego porque queriam ver o que ele fazia, se era verdade, os curiosos da verdade. Pegaram o cego e trouxeram para Jesus. Jesus toma o cego pela mão e leva para fora da aldeia, bem para fora da aldeia. Fora da aldeia, Jesus impõe as mãos sobre o cego e pergunta: o que você vê? Ele falou: vejo homens como árvores que andam. Não estava vendo distintamente, tendo visões da vida e de coisas. Depois Jesus impõe as mãos novamente sobre ele e diz: e agora, o que você vê? Agora eu estou vendo tudo distintamente. Jesus diz para ele: então vá para a sua casa e não volte mais nesta
aldeia. Veja, quando Jesus mandou ele ir para casa, Jesus sabia dos costumes daquela aldeia, daquele povo. Um povo vivia aglomerado, não é? Mas sem espiritualidade, numa espécie de descrença, individualismo. Muitos ainda cultivavam muitas idolatrias, não é? Muitas pessoas enfermas, não é? Falta de amor, de partilha, de doação para os outros. Apesar de ser um amontoado de casas grudada uma na outra, não é? Aquelas aldeias eram individuais, sem reciprocidade de ajuda, de fraternidade, de amor. Cada um vivia suas leis, apesar de muitos terem laços sanguíneos de famílias. Eram fortes as superstições que eles traziam, fofocas, contendas, rixas, não é? Rixas, muitas brigas, não é? Sem um vínculo de amizades, não é? De irmandades. Não eram só cercados pelas muralhas das aldeias, mas se cercavam de vícios, das maldades, perseguições, né? Ignorância e o olho voltado para o que o outro construía e tinha. Viviam muitos como Tomé, eu preciso ver para crer. A razão é que levaram o cego porque queriam ver se era verdade o que aquele nazareno faziam. Eram cheios de descrenças. Esta é uma das razões pelas quais Deus manda Ageu a um povoado semelhante, não é? E ele fala para Ageu que diz a este povo que eles estão esperando muito, mas vão ter um muito pouco. Diz a eles, Ageu, né, que minha casa está em ruína. Você vê aí na leitura do manual do céu, a Bíblia, que Deus não falava só do templo dele, aonde o povo não mais o procurava, mas Deus falava do templo, pessoa de cada um, aonde ele depositou as suas leis, os mandamentos. O individualismo crescia. Longe dele o povo ficava, não é? Sem reflexão, sem diálogo, sem partilha. Deus disse, diz a eles, Ageu, que o céu vai negar o seu orvalho e a terra o seu fruto. Veja que pouco hoje mudou. A história não muda, continua esta concepção. Muitos correm atrás da paz pessoal, não é? Das alegrias, das ostentações, das prosperidades. Apesar de terem casas, são casas vazias. Vivem como manequins nas suas opressões, não é? Cercados muitas vezes de arrogância, incredulidades. Vivem muitas vezes andando como nômades, não é? Numa enfermidade mental de incredulidade, não aceitando como verdadeiramente é, incapazes de se olhar e se ver como é diante do espelho e entrar num tempo de reflexão e voltar para a casa. São muitas vezes oprimidos pela depressão, medo, insatisfações e com grandes cegueiras espirituais de falta de amor próprio e com o próximo. Penso que está na hora de fazermos uma grande viagem para dentro de nós mesmos, não é? E perguntar aonde eu moro, não é? Aonde eu moro? Qual é mesmo o meu endereço? Quem sou eu hoje? Não é? É hora de saber que na porta alguém está batendo e que a maçaneta dessa porta é por dentro, não é? Cantar o refrão e refletir dentro dele. Moro onde moro, moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. Pensar nisso, não é? Hora de abrir essa porta, abrir para a vida, não é? Ela quer entrar, sair do meio dos descrentes e também das descrenças, voltar para fora, voltar para a luz, sair das aldeias. Cuidado, elas oprimem, elas prendem, elas massacram, elas machucam. Pensa nisso. Um beijo no teu coração e até o próximo.